Olá, meus amigos, obrigado por estar conosco. Vamos ao estudo da lição número 8, a lição de segunda-feira, que fala sobre Jesus como nosso grande professor. O bom professor é aquele que se preocupa com seus alunos. O bom professor é aquele que se interessa pelo bem-estar, pelo aprendizado, pelo resultado daqueles que estão sob o seu comando através do ensino. Jesus Cristo era um professor desse naipe, dessa qualidade, porque as pessoas que estavam ao seu alcance, ele as ensinava e fazia com que as pessoas compreendessem os seus ensinos. Ele, além de se preocupar com a parte física, material das pessoas, Jesus se preocupava com a parte espiritual. Isso tornava Jesus um mestre por excelência e era a diferença entre todos os rabinos e mestres que havia no tempo de Jesus. Jesus Cristo cria uma mudança que ninguém consegue mudar ou criar. Jesus Cristo muda o interior das pessoas. Um dos homens de uma prisão estava sendo batizado em um lago. E o pastor que estava presente, auxiliando o pastor dentro da água, perguntou para o guarda da prisão: o senhor está acompanhando, o que o senhor pode dizer deste homem que está sendo batizado? O senhor me daria alguma informação? O guarda disse: olha, pastor, esse homem, quando chegou aqui, alguns anos atrás, era o pior elemento que eu já vi em toda a minha vida de guarda prisional. Eu nunca vi um homem com tamanha ferocidade, fúria e raiva das pessoas. Ele batia nos amigos, ele estrangulava alguns, ele foi muitas vezes para a solitária, que nós chamamos de casinha aqui, e durante alguns anos ele deu muito trabalho. Até que um dia um pastor veio pregar a palavra de Deus aqui e lutou com ele para que ele aceitasse uma Bíblia. Ele relutou, rasgou 2 Bíblias, mas o pastor não desistiu dele. E hoje o que nós vemos é esse homem transformado. Um homem que se interessa pelos amigos. Um homem que tem, assim, uma solidariedade assim com as pessoas que estão ao seu redor. Qualquer preso novo que chega, é ele quem recepciona. E não deixa que façam com esse preso novo qualquer tipo de atrocidade ou crueldade. Realmente, se há uma transformação num ser humano, Jesus Cristo fez nesse homem. Você pode hoje instalar uma escola, uma universidade em cada esquina da cidade ou do país. O que vão conseguir com essas escolas é apenas meia educação, metade da educação, porque vai tratar apenas da parte intelectual. A parte espiritual não será tratada, como não é tratada. As pessoas se preparam intelectualmente para, assim, enfrentarem o mundo e a concorrência profissional. E eu mesmo vi, numa das ruas de São Paulo, 2 carros num cruzamento, um avançou o sinal e bateu no outro, e os 2 homens saíram, visivelmente alterados, de terno e gravata, e eu pude perceber que, pelo bottom que havia no paletó, que se tratavam de 2 pessoas muito bem educadas e formadas em faculdades. E os 2, então, se debateram, discutiram e caíram no tapa. Rolaram no chão e foi preciso que algumas pessoas separassem os 2 homens. Homens que, com certeza, tinham até MBA, especialização, graduação, mas não tinham a natureza modificada pelo estudo. Por isso que podemos dizer que uma educação que negligencia a parte mais importante no ser humano, que é a sua parte espiritual, ela não pode ser chamada de educação. Uma educação parcial é pior do que nada, pois ela educa apenas a mente e se esquece da alma. Formar os homens sem convertê-los a Cristo é o mesmo que querer transformar lobos em cordeiro. É como pegar um lobo, dar um banho, enxugar o lobo, depois colar pedaços de lã em todo o lobo e falar: isso aqui agora é uma ovelhinha. Não é uma ovelhinha. Continuará sendo o lobo. O mundo necessita, sabe de quê? Da graça, do amor e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisa do seu poder transformador e regenerador, para que as pessoas possam ser transformadas pelo poder de Jesus através do Evangelho. Só Ele tem a mensagem, o ensino certo para mudar os corações. Essa foi a sua maior tarefa enquanto exercia seu ministério nesse mundo. Jesus curava, abençoava, mas a maior tarefa foi ensinar às pessoas o caminho da salvação.
Alguns anos atrás, o governador da Flórida resolveu modificar o seu estilo de tratar com os delinquentes, aqueles que bebiam muito e durante a noite faziam arruaças, brigavam e acabavam indo para as delegacias e presos. O governador disse, eu vou mudar a minha tática, eu não vou prender mais as pessoas, eu vou mandá-las para as igrejas. E resolveu mandar os alcoólatras, os arruaceiros para as igrejas. E ele depois disse numa emissora de rádio o seguinte, sabem que o meu procedimento deu certo? O meu plano deu certo? Eu mandei 10 alcoólatras para uma igreja. Sabe o que aconteceu? Dos 10 alcoólatras, 8 se converteram a Cristo. Dos 8, 3 se tornaram diáconos e oficiais da igreja. E os outros 5 deixaram completamente de beber. Ele disse, vou continuar a experiência, porque levar as pessoas a Jesus modifica mais do que colocá-los na cadeia. Nós nos maravilhamos desses relatos, porque Jesus Cristo pode transformar água em vinho. Jesus Cristo, ele pode acalmar as tempestades. Jesus Cristo pode multiplicar os pães. Mas o maior milagre que Cristo pode fazer é transformar o coração de um homem. Pergunta número 2 da lição de segunda-feira. Como o profeta Isaías chamou Jesus e como retratou sua vida espiritual? Isaías capítulo 11, de 1 a 9, diz o seguinte, então brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de ensino e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade será o cinto dos seus rins. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitarão, e o bezerro e o leão novo e o animal cevado viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. A criança de peito brincará com a toca da serpente, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, para a pergunta, como Isaías retratou o ministério de Jesus? Isaías então disse que Jesus seria o renovo, alguém que traria paz, conhecimento, conselho sábio, sabedoria e entendimento a todos, ou seja, Jesus seria um mestre a conduzir as pessoas para o conhecimento divino. Ele faria isto porque seria cheio do Espírito Santo. O comentário que fazemos aqui é que a profecia de Isaías mostra o Messias em 2 grandes fases. A primeira fase, como mestre, como professor, como sábio, como rabi, conduzindo as pessoas para conhecer a vontade de Deus, preparando as pessoas para o reino eterno e mostrando como agiria em favor daqueles que aceitassem a vontade divina. Na segunda fase, o profeta fala como que Jesus teria o resultado do seu trabalho, criando uma nova terra. Ele dá uma pincelada, falando a respeito da convivência pacífica da nova terra criada por Jesus, onde os animais viveriam em completa harmonia e os seres humanos também. Tudo que a profecia fala tem como personagem principal a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi o mestre dos mestres, pois soube qualificar as almas humanas com as quais entrou em contato, ensinando-as o caminho da sabedoria, o caminho da misericórdia. Ellen White escreveu no livro O Evangelismo, página 140, a seguinte expressão: que mestre foi nosso Senhor Jesus Cristo. Com que ternura tratou ele a cada sincero pesquisador da verdade, para que pudesse captar suas mensagens e obter lugar no seu coração. Só Jesus tem o poder de entrar em nosso coração e mudar a nossa natureza. Só Jesus conhece a nossa estrutura e só Ele pode mudar o que está dentro de nós. Num ataque aéreo que Londres sofreu, o parlamento, a Câmara dos Deputados foi parcialmente destruída. Houve então uma grande preocupação sobre como se poderia agora restaurar o parlamento, porque ninguém sabia onde estavam as plantas. E houve então uma grande discussão, porque era um patrimônio da humanidade, aquela obra de arte, aquele monumento, aquela estrutura. De repente, num dos dias, um jovem engenheiro se aproximou ali dos oficiais que cuidavam da restauração e disse: eu tenho a solução para o problema. Você tem como? Ele disse: olha, eu trabalho numa empresa que há muitos anos atrás
construiu esse edifício. E um dos sócios, um dos mais antigos, assim que eu entrei como estagiário, ele me chamou e me fez então explicações sobre as plantas do parlamento. Ele disse para mim: guarde essas plantas no cofre com toda segurança, alguém pode precisar delas um dia. Chegou o momento. Aqui estão as plantas, e aquele moço fez uma explanação sobre tudo que poderia ser feito para restaurar o parlamento ali inglês, e se tornou então uma bênção a restauração. Podemos dizer que Jesus Cristo é o nosso arquiteto, é que conhece a nossa estrutura. Só Jesus Cristo tem o poder de reconstruir a nossa vontade de servir a Deus. O que precisamos é aprender sobre o grande mestre. E onde aprendemos? Em sua palavra. Assim que nós entramos em contato com sua palavra, nós vamos assim conhecer a vontade divina. Quando nós não estudamos a palavra, nós podemos ser facilmente enganados por causa da falta de conhecimento. Joy era um moço que economizou bastante e conseguiu comprar uma casa antiga nos arredores de Nova York. Ele começou a reformar a casa. Começou pelo sótão. Chegando lá, viu muitos móveis antigos, viu coisas quebradas, viu eletrodomésticos jogados ali, coisa empoeirada. Decidiu jogar tudo isso fora e vender algumas das coisas. Encomendou 2 caçambas e começou a encher as caçambas daquele lixo que estava no sótão. Dentro de uma escrivaninha, numa gaveta grande, ele encontrou um instrumento, era um violino. Estava empoeirado, o arco estava até embolorado, as cordas quebradas. Ele levou para fora e o vizinho que estava ao lado olhou e disse: "O que é isso, Joy?" Ele disse: "Um velho violino." E ele disse: "Me traga, deixa eu dar uma olhadinha nesse violino." E então aquele homem disse: "Puxa, Joy, eu gostaria de comprar esse violino de você. Quanto você quer por ele?" "Sei lá, $20. O homem disse: "Eu vou te dar $50, vai, para você não perder." Deu $50 pelo violino. O homem pegou o violino e viajou para Chicago, para uma casa de antiguidade. Na casa de antiguidade, descobriu-se que o violino era um genuíno, um Stradivarius genuíno, original, com um valor incalculável, ou aliás, calculável, porque o homem recebeu $2 milhões pela venda do violino tão valioso. Em seguida, a casa de antiguidades vendeu o violino por $3 milhões. Joy não se conformava de ter perdido aquele dinheiro, porque ele não conhecia nenhuma obra de arte. Era completamente ignorante nessa parte. Jesus Cristo, ele nos aconselhou que ao estudarmos a sua palavra, nós podemos obter conhecimento dele. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, a palavra de Deus focaliza Jesus, nosso grande professor. Deixemos, portanto, que seus ensinos nos conduzam para o objetivo principal, que é a vida eterna. Que Deus nos abençoe e que possamos aprender do grande mestre, porque ele nos deseja como alunos para nos ensinar o caminho da vida eterna. Que Deus abençoe você nessa segunda-feira. Amém.